alegria novamente aqui. Nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primeira, TV São José, e com muita alegria e otimismo, com as bênçãos do Menino Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção do Senhor Jesus Passos, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo. Otimismo por quê? Eu gosto de falar em otimismo porque há pessoas que, por causa dessa pandemia, ficam meio tristes, desanimados. Nós devemos sempre lutar, nos esforçarmos para não nos deixarmos levar pela tristeza, pela ansiedade, pela angústia, pela maior ou menor depressão. Quantas pessoas que já dialogaram comigo por meio do telefone: Padre, eu estou tão triste, tão desanimado. Todos nós, eu imagino, por exemplo, as crianças, dias bonitos de sol. E ainda ontem uma criança me dizia, de 9 anos, eu estou com tanta saudade dos meus amiguinhos, meus colegas de aula e tal. Não é fácil. Se para nós adultos é uma situação de sacrifício, de verdadeiro sofrimento, sem dúvida nenhuma, imaginemos para as crianças, imaginemos para os adolescentes e jovens. Então, é muito importante que a gente saiba também oferecer esse sacrifício por amor a Jesus. Então, eu coloco sempre essa palavra, otimismo e esperança, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, esta mensagem, e sob o patrocínio de Carioca Calçados. E devemos sempre, então, nos animar. E eu tenho sempre aconselhado para as pessoas vencerem mais essa pandemia, procurem acompanhar programas de rádio, de televisão, seja de uma religião e de outra. Quantas religiões, que não só católicos, cristãs, que estão botando umas mensagens bonitas na televisão, animando as pessoas. Eu tenho dito mais de uma vez, não é a religião que salva a pessoa, mas é a vivência. Porque você sabe muito bem, você católico, existem católicos, são velhacos, são passadores de cheque sem fundo, são ladrões, são tapeadores. Olha, eu escutei a semana passada, eu fiquei revoltado, e você também. A metade dos milhões de ventiladores que foram comprados, ou melhor, que foram encomendados, a metade deles não chegaram, o dinheiro foi desviado. Mas que coragem, que gente! E eu tenho certeza que ali também havia muitos católicos no meio. E então, em todas as religiões, existem pessoas maravilhosas, pessoas que lutam, pessoas que procuram servir os seus semelhantes, amar os seus semelhantes e amar a Deus, aquilo que diz Cristo Jesus. Os 10 mandamentos se resumem em 2. Cristo resumiu. Quais? Amar a Deus e amar o seu semelhante. Então, procuremos viver a nossa fé, o nosso compromisso, sendo um bom cristão. E existe muita gente que nunca vai ao culto, que nunca vai a uma missa, e se diz católico, e se diz cristão, e vive bem o seu compromisso com Deus. E há muito católico, como falei antes, ou mesmo de uma outra religião, que tapeiam e querem tapear até Deus. Está na Bíblia Sagrada.
Com Deus não se brinca, não se zomba. Aliás, me falaram, eu não vi, nem vi na TV, quase não tenho tempo de ver TV, mas no carnaval, agora não sei se foi, em que cidade foi, onde uma pessoa com a imagem de Jesus, zombando, brincando com aquela imagem, fazendo pouco de Jesus. O que é que aconteceu? Eu acho que 1 mês e meio depois, parece, num desastre, pofte, acabou-se debaixo de um caminhão, e parece até, não sei, falaram, parece que foi o corpo queimado, tudo isso. Com Deus não se brinca. Nós devemos procurar sempre amar a Deus. Então, procuremos respeitar. Respeite você, o seu semelhante, seja que religião for. Seja a religião essa, aquela que ele segue. Se ele tem a sua convicção naquela ali, ele vai salvar-se ou ela vai salvar-se muito melhor do que um católico que às vezes não vive a sua fé, não vive a sua religião. Padre Pedro, mas o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo aquilo e a minha consciência não me acusa em nada. A minha consciência diz, está certo, Padre Pedro. Eu sempre tenho dito, é a vivência. Bem, mas então, nós procuremos então, mesmo agora nos tempos da pandemia, de Covid-19, de corona, tem o nome que quiser, mas procuremos viver a nossa fé, o nosso compromisso com Cristo Jesus, seguindo a mensagem de Cristo Jesus. E por falar em Cristo Jesus, muitos santos e santas que seguiram a mensagem de Cristo. E eu sempre gosto de colocar no dia que eu faço o programa e na segunda-feira eu, devido ao tempo, eu não coloquei aqui os santos celebrados na terça-feira, digo melhor, o programa que eu fiz. Os santos, então, os primeiros mártires de Roma, Santa Lucina, Teobaldo, Januário Maria Somelli, Bertrando, Caio, Clotilde e Erentrudes, e as santas mártires Basílides e Emiliana. E também, no programa passado, eu me esqueci de agradecer a Deus a metade do ano que tivemos a graça de viver. E com o mês de junho, terminamos então a metade do ano de 2020. E peçamos também a proteção, as bênçãos, as graças corporais e espirituais, não somente para esse novo mês, julho, que estamos, por assim dizer, iniciando, mas durante todos os meses dessa metade do ano, e que coloquemo-nos sempre sob o olhar, sob a proteção da Trindade Santa e de Nossa Senhora. E, sem dúvida nenhuma, a proteção e as bênçãos cada vez serão mais fecundas e maravilhosas em favor de todos e cada um de nós. E procuremos também, eu tenho mais de uma vez falado e rezado nas santas missas, incentivado as pessoas, rezemos ao Divino Espírito Santo, Ele é o autor das luzes, para que o Espírito Santo ilumine os nossos cientistas, nossos médicos, nossos pesquisadores, para que possam, quanto antes, encontrar um antídoto, um remédio, uma vacina, para debelar este grande mal que, infelizmente, está levando tantas milhares de pessoas desta vida para a eternidade. Hoje uma pessoa me dizia, Padre Pedro, uma comunidade que
até a questão de 3 semanas e meia atrás, 4 semanas, não se sabia de nenhum problema de pessoas infestadas. Agora, segundo uma enfermeira que mora na comunidade, me disse que são mais ou menos 30 pessoas ali infestadas, e parece que 2 pessoas na UTI. Não sei, as pessoas devem se cuidar, quem sabe alguma pessoa contagiada e transmitiu. Bem, não vamos analisar esse caso, mas como eu disse, o único remédio no momento presente é exatamente o distanciamento social. Então, devemos preservar a nossa vida e também a nossa saúde. Isso que é muito importante, sem dúvida nenhuma. E também os santos de hoje, já vamos colocar Otto de Bamberga, Monegundes, Pedro de Luxemburgo, Bernardino Realino, Lidano. E também hoje é o dia do bombeiro. Nossos cumprimentos, então, hoje, em julho, hoje é o dia do bombeiro. Essas pessoas que expõem a própria vida para salvar a vida de seus semelhantes. E quantos que, salvando a vida, ou querendo salvar a vida de seus semelhantes, se expõem de tal modo e chegam a perder a própria vida. E mais, os santos, então, Antônio, Maria Zacaria, Atanásio, Agatão, Estevão e Édana, Filomena, e um casal santo, Graça e Probo. E nós vamos agora aproveitar esse nosso encontro aqui para falarmos um pouco sobre a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, o Cristo Jesus, que pela sua morte no alto da cruz, nos redimiu, trouxe a salvação para todos e cada um de nós. E alguém pode dizer, mas Padre Pedro, como diversas pessoas já me perguntaram, Padre Pedro, mas se Cristo Jesus, pela sua morte no alto da cruz, trouxe a redenção para cada um de nós, para toda a humanidade, por que nós precisamos fazer sacrifício, rezar, lutar, ir à missa, ir ao culto, enfim, fazer a caridade e tudo isso? Veja bem, Cristo trouxe a redenção objetiva, a possibilidade de todos se salvarem. A possibilidade. Agora, dependerá de cada um de nós. A redenção subjetiva dependerá de cada um de nós. E eu, como fui professor durante tantos anos, eu gosto de, às vezes, tomar um exemplo, uma analogia do estudante. Eu tenho dito, pode ser a melhor professora, o melhor professor na sala de aula, naquele colégio, naquela escola, mas se o aluno, a aluna, seja do curso fundamental, seja do ensino médio, seja da universidade, seja do curso de especialização, do do mestrado, do pós-doutorado, do doutorado, se a pessoa não se esforçar, não vai ter resultado nenhum, não vai passar de ano para ano. Então, a mesma coisa, Cristo trouxe a possibilidade de todos nós nos salvarmos. Agora, dependerá do esforço de cada um de nós. Mas por que Cristo precisou morrer na cruz? É que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pelo pecado de orgulho de nossos primeiros pais,
Simplesmente criaram, nós estávamos numa situação maravilhosa, o ser humano que Deus criou para a felicidade, agora pelo pecado de orgulho, houve então uma ruptura, houve um rompimento, e como este rompimento atingiu a Trindade Santa, agora era necessário que viesse alguém da eternidade, e foi Cristo Jesus quem veio, e nos diz a palavra de Deus, tornou-se em tudo igual a nós, menos no pecado. Jesus sentiu sede, sentiu fome, Jesus precisou se alimentar, Jesus precisou dormir. Vocês se lembram quando os apóstolos estavam atravessando o mar da Galileia? Eu tive a ocasião de estar lá no mar, também chamado de Tiberíades. O mar de Tiberíades são 21 quilômetros de comprimento, é um pouco mais distante daqui a Biguaçu. Quando me consta aqui a Biguaçu são uns 15 quilômetros, mas lá, então, é um pouco mais distante, como talvez como daqui, como lá em São Miguel e tal. Então, 21 quilômetros de comprimento e 9,5 quilômetros de largura. Ainda hoje tem muitos pescadores que se alimentam a família e vivem com os peixes que lá são reproduzidos. Por quê? Porque eles cuidam, eles são pessoas que cuidam da água, cuidam da floresta, cuidam da natureza, como acontece igualmente no Brasil, como acontece na Grande Florianópolis, onde as pessoas cuidam do lixo, não tirando nada nas ruas. Às vezes existem pessoas mal educadas, pegam um papel de um pirulito, pá, joga. Vocês podem observar, as crianças, parabéns para vocês, diretoras, diretores, professoras e professores. Veja as crianças, você dá uma bala, um pirulito para a criança, mesmo de 4, 5 aninhos. Como eu distribuo bastante pirulito, eu fico observando e tal, a criança, pá, e pega o papelzinho, mãe, pai, eu não estou vendo lixeirinha nenhuma aqui, e tal. Ou bota no bolso do pai, interessante. Agora, quando eu distribuo para pessoas adultas, eu tenho que dizer, porque ali, de 50 pessoas que estão ali, 45 são maravilhosamente educados, mas tem alguns que são sujos, podemos dizer, é a palavra. Pega, você me joga, joga na rua, joga em qualquer lugar. Não colaboro com a limpeza da cidade. Desculpe eu falar isso, mas eu aprendi ecologia, meio ambiente com o papai. Como o papai amava a natureza para derrubar uma árvore. Não, meus filhos, mandava plantar. Ah, que bacana. Isso eu vou fazer em janeiro 86 anos. Olha quantos anos atrás. Mas é que ele já recebeu educação dos pais, e a educação vem de casa, não tem dúvida nenhuma. E se a pessoa... Bem, tá, mas o recado foi dado. Mas como estava então falando, Cristo, então, aqui, Cristo Jesus, foi necessário Cristo Jesus vir ao nosso encontro, dar a sua vida, e com a sua morte na cruz, então, uniu novamente a humanidade com Deus e Deus com a humanidade. E desde ali nós tivemos acesso. E no dia da vinda do Divino Espírito Santo, dia de Pentecostes, então ali os apóstolos foram iluminados para poder cumprir aquilo que Cristo Jesus disse, está bem claro em Mateus capítulo 28, versículo 19, vamos ver aqui, para ler aqui, capítulo 28, versículo 19, onde Cristo Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu
e na terra. Cristo tem essa autoridade. O prefeito de Florianópolis tem autoridade? Tem, em Florianópolis. Vê se ele vai. Ele é muito educado, eu conheço já há muitos anos o Jean. Bem, então ele é muito educado. Vê se ele mete lá o bedelho, mete a querer mandar em Biguaçu, ou Santa Amaro, onde é o nosso cinegrafista, aqui que é de Santa Amaro, vem de Santa Amaro e tal. Bem, mas cada prefeito tem autoridade no seu município, cada governador no seu estado. Agora, Cristo não. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui. E depois, ensinai a todas as nações, a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi, o que eu vos ensinei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Quando nós tivermos desaparecido, talvez uma criança de 10 anos está me ouvindo agora, ou um velhinho de 70, 80 anos, um dia nós vamos desaparecer, mas outras pessoas virão e nós, aqui, tá, até o fim do mundo, teremos sempre a presença de Cristo Jesus. Então, e Cristo Jesus, então, deixou para nós a igreja. O que é a igreja? A igreja é a continuação da doutrina, da mensagem de Cristo Jesus. Olha o que é que Cristo disse. Ensinai às pessoas aquilo que eu vos prescrevi, aquilo que eu vos ensinei. Seja o bispo lá, um padre lá da África, da Austrália, lá do interior da Amazônia, lá no meio dos índios, a mesma mensagem, a mesma doutrina. Me lembrei agora, eu tive ocasião em 1970 coordenar uma turma de jovens estudantes de pedagogia, de geologia, de matemática, de medicina, enfim, 33 estudantes. Professor Huber, que já faleceu, e eu, estudante da Universidade Federal, lá o Projeto Rondon, na divisa com a Colômbia, e lá em Tabatinga, São Paulo de Olivença, 1.700 quilômetros, além de Manaus. E acontece em janeiro até pelo dia 10, 15 de fevereiro. Foi 1970. E o que é que aconteceu? Lá, de repente, eu vi o cartaz da campanha da fraternidade. Veja só, depois, quando cheguei em Florianópolis, estavam os cartazes por aqui também e tal, né? Mas esse cartaz, por exemplo, da campanha de fraternidade é espalhado pelo Brasil todo. A doutrina de Cristo, eu já viajei em diversos países, o mesmo evangelho, a mesma leitura que é realizado, por exemplo, aqui em Florianópolis, é realizado em São Paulo. E se você, por exemplo, assistir à missa do Papa, como eu assisti ontem, a missa do Papa, dia de São Pedro e São Paulo, os mártires, os fundadores da igreja, a mesma leitura que foi realizada aqui em Florianópolis, foi realizada no Rio, na Bahia, lá em Moscou, na igreja, seja onde for, mostra grande unidade da igreja. E Cristo Jesus deixou 7 sacramentos, que são os meios das pessoas se santificarem. Começa, por exemplo, o primeiro sacramento é o sacramento do batismo. E nós ouvimos Mateus, capítulo 28, versículo 19, como também São Marcos, capítulo 16, versículo 16, onde também Cristo Jesus
Olha, já encontrei Marcos capítulo 16, versículo 16. O que é que nos diz Cristo? E Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os 7 sacramentos, vamos colocar aqui, todos eles, todos os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Então, aqui do batismo, por exemplo, depois o segundo sacramento é a confirmação, ou seja, a crisma. E se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, Colossenses, capítulo 2, versículo 17, está bem claro: sereis edificados e confirmados na fé. Então, o sacramento da crisma, da confirmação. E outro sacramento, o sacramento da confissão, o sacramento da misericórdia, onde, se você abrir, por exemplo, São João, capítulo 20, versículo 22, o que é que nós encontramos? São João, capítulo 20, versículo 22, aqui nós encontramos também, aqui Cristo Jesus falando claramente, São João, capítulo 20, versículo 22, onde nós encontramos: depois dessas palavras, Jesus soprou sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os não perdoardes, não serão perdoados. E assim nós vamos continuar na nossa explicação, falando sobre a igreja a qual nós pertencemos. Cristo Jesus quer que nós vivamos a nossa fé. E são muitos os telespectadores que sempre estão em sintonia conosco. Aqui temos o nome de algumas pessoas: Antônio Roberto Damasco, José Francisco Vieira, depois Antônio e Cândida Amaral Rames, Nazareno de Jesus Martins, Orlando Silva, os professores Silvio e Cátia Nerbas Sombrio, que foram meus colegas como mestres, Sérgio Sardá, Ana Paula Cabral e Luiz, e Célio e Sônia Stecanella. A todas e todos, então, uma semana agradável, um dia agradável e especialmente acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e um maravilhoso mês de julho. E agora a bênção para todas as pessoas enfermas, para todas as pessoas que estão em sintonia conosco, a bênção da água. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. É a bênção da Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água abençoada.